Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar um pouquinho do novo diretor de futebol do Cruzeiro. Entenda por que a promoção do Joaquim Pinto, a efetivação de Joaquim Pinto como diretor de futebol do Cruzeiro pode influenciar na diretoria do clube. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar todas as coisas que passam por ali, tudo que tem a ver com esse novo cargo, o que ele vai fazer e quem o fez chegar nisso, por que ele virou diretor executivo do Cruzeiro. Além disso, tem uma informação sobre o novo contrato de patrocinador master do Cruzeiro, porque vai mudar, tá? E a gente vai trazer a informação aqui agora. Beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos. Gente, já batemos 31 mil inscritos, rumo a 35 mil inscritos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Será que a gente consegue bater isso até o final de dezembro, cara? Seria demais, tá? Vamos ver como vai ser o andamento disso. Se você também puder hypar esse vídeo, deixar o like, compartilhar com seus amigos, vai me ajudar demais. Além disso, falo de futebol todos os dias nas outras redes sociais. Todas elas estão aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos falar um pouquinho primeiro do Joaquim Pinto, depois disso. E eu li uma matéria do GE, uma boa matéria. Entenda por que Cruzeiro decidiu promover scout português à diretoria de futebol. Joaquim Pinto chegou ao clube por indicações de Leonardo Jardim e caiu nas graças de Pedro Lourenço e Pedro Júnior. Para quem não sabe, o organograma do Cruzeiro hoje é Pedro Lourenço como presidente, Pedro Júnior, que é o filho do Pedro Lourenço, como vice-presidente, aí, primeiro, segundo, aí os dois, né? Joaquim Pinto de um lado, como chefe do scout, aí tem o diretor de futebol aqui, Joaquim Pinto scout, aí tem o gerente de futebol e o treinador, né, que é o Leonardo Jardim. O Cruzeiro não tem esse cargo aqui de diretor de futebol. Deixa eu ver se eu consigo até escrever aqui pra vocês. Basicamente, o organograma é isso aqui, ó. Vamos lá. Porque é fácil dizer, né? Ih, rapaz, aí. Pedro Lourenço, PL, presidente. Vice-presidente, Pedro Júnior, aí. Scout, porque aí veio um monte de coisa, né? Diretor executivo, como é que é o nome do outro que eu falei? Treinador, gerente de futebol. Era isso aqui. Aqui, esse aqui é o cargo, né? Presidente, Pedro Lourenço. Vice-presidente, Pedro Júnior. Diretor executivo, no ICF, ficou ridículo. Que não tem. Gerente de futebol, que era o Pelaipe, JP, e aqui Léo Jardim, LJ. Né? Isso aqui. Só que o scout não tem mais. Esse aqui virou o diretor de futebol. Então Joaquim Pinto, ele virou o diretor de futebol nesse novo organograma. O que isso influencia hoje no Cruzeiro? Muita coisa. Por quê? E aí o porquê da escolha. Primeiramente, quem trouxe ele pro Cruzeiro foi o Leonardo Jardim. O treinador Leonardo Jardim foi um cara que indicou o Joaquim Pinto pelo seu ótimo trabalho no Benfica, né? Por ter feito diversas contratações, participado, de vendas históricas. O Benfica é uma das melhores bases formadoras do mundo. Depois ele foi pro Spartak de Moscou, que também estava fazendo um bom trabalho. E ele veio, ele é casado com uma brasileira e veio pro Cruzeiro depois de receber essa proposta. E aí, quem indicou o responsável, né? Ele é responsável pelo scout, por fazer a captação, mas ele já está junto do planejamento de 26 desde quando ele chegou, porque ele já participou de algumas contratações que eu vou listar aqui para vocês no meio do ano, e além disso já mostrou alguns pontos de carência que eles acham que faz sentido pro Cruzeiro e já bateu isso com o Leonardo Jardim. Ele tem 44 anos e já passou pro Benfica, igual eu falei aqui, e o responsável por indicar ele para o scout foi o Leonardo Jardim. Porém, o Leonardo Jardim também foi o responsável para indicar Joaquim Pinto para a direção executiva do Cruzeiro, para ser diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Então, o Leonardo Jardim tem um papel fundamental para o Joaquim Pinto no Cruzeiro, tanto para trazer ele para o Cruzeiro, quanto para indicar ele, de sair de scout, chefe do departamento de scout, para virar o diretor executivo. Por quê? Isso partiu, lógico, do Leonardo Jardim,
Porque ele, óbvio, o Joaquim Pinto caiu rapidamente nas graças do Leonardo Jardim, do departamento de futebol, principalmente do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior, tá? A relação Pedro Lourenço e Pedro Júnior com o Joaquim Pinto é muito boa, parece que ele é um cara muito fácil do trato pessoal, a relação é muito próxima, a comunicação é muito boa e isso funciona e ajuda demais o dia a dia do clube, né? Além disso, eles têm uma relação, o Joaquim Pinto ele trouxe numa entrevista que ele tem uma relação muito alinhada, tanto com o presidente, quanto com o Paulo Pelaipe, que era o diretor de futebol, o gerente de futebol, quanto com o Pedro Júnior, então as três áreas, o departamento de futebol, o departamento de scout e treinador, essas três, elas são muito bem alinhadas, e ele disse isso muito bem, porque tem departamento de scout que só fala nome. Não, aqui no Cruzeiro não, porque ele já fazia um papel de participar de negociações, de tentar trazer, de saber proposta, de saber de valorização. Falam que ele é muito bom na precificação de jogadores, então isso é muito importante, porque ele chegou a participar de algumas negociações com Pedro Júnior e o Pelaipe. Ele participou de 4 contratações até agora: Cauã Moraes, Rian Guilherme, Kenny Arroyo e Luiz Sinisterra. Cauã Moraes e Kenny Arroyo, eu acho que todo mundo já viu que tem muito potencial e são ótimos jogadores. O Rian Guilherme ainda jogou muito pouco, né? Quase nada. E o Luiz Sinisterra machucou, a gente sabia disso, mas quando jogou também parece que vai ter um bom futuro pelo Cruzeiro. Além disso, ele o Cruzeiro assinou um contrato com o Matheus Cunha e o atacante Nézer Villarreal, que podem jogar a partir de janeiro no Cruzeiro. Então são 2 jogadores que também participaram por crivo dele. Aí tem uma coisa que é legal sobre o Sinisterra, que até eu vi aqui na matéria, que os moldes da contratação foram sugeridos pelo Joaquim Pinto. Como assim? O colombiano sofreu problemas físicos nos últimos 2 anos e está no Cruzeiro com um contrato que prevê investimento importante, desde que cumpra metas esportivas. Situações como essas pesaram positivamente na avaliação do português. Ou seja, ele sabia que o cara era um cara que tem muita qualidade, que é muito bom no contra um, mas ele protegeu o Cruzeiro de gastar uma grana preta. O que ele fez? Vamos botar aqui algumas metas para ver se esportivamente ele vai jogar, se ele vai conseguir performar, estar fisicamente ativo para jogar. E isso também facilitou demais. E aí tem uma outra situação, que o Pedro Pelaipe, o Paulo Pelaipe e o Joaquim Pinto, eles disputavam esse cargo, pelo que até a matéria eu vi outros lugares falando. Porém, o alto salário do Pelaipe e a volta e a aproximação da família pesou na volta dele pro Grêmio, tá? Chegou uma proposta boa e aí abriu espaço para promoção do Joaquim Pinto. Ele já estava trabalhando, igual eu falei com vocês, do planejamento desde o começo, e isso é muito importante pro Cruzeiro. Um cara que já tá por dentro, já sabe como que o Cruzeiro vai se comportar no mercado, já tem traçado e alinhado com o Leonardo Jardim, com o Pedro Júnior, com o Pedrinho, o que deve ser feito na próxima janela de transferências, como o Cruzeiro deve contratar. E, além disso, agora ele será uma figura mais importante. E aí, temos algumas questões dessa figura importante. Mas antes, ele recebeu valorização salarial e ampliou seu vínculo com o Cruzeiro até fim de 28, como informado primeiramente pelo Central da Copa, tá? Então, é isso, tá? Ele chega, aumenta o contrato, agora vai até final de 28 e além disso ampliou, teve uma valorização salarial, até porque vai ter um cargo mais importante. Quais são os questionamentos e dúvidas sobre Joaquim Pinto? Vamos lá, pessoal. Acho que a gente tem que partir do princípio. Primeiro, o diretor de futebol, ele tem algumas questões vamos botar 3 pilares claros. Primeiro, gestão de pessoas. A gestão de pessoas no trato com o presidente, trato com o treinador, trato com os jogadores. Parece que com presidente e treinador é um check super dado aqui. Aí precisa entender isso, mas esse gestão de pessoas, que é o que ele dá diariamente no dia a dia, é importante. Segundo, questão orçamentária, ele sabe lidar com os números de orçamento, quanto o Cruzeiro vai poder gastar, quanto não vai poder gastar, mas ele trabalha muito junto com o Pedro Júnior e com o Leonardo Jardim. Então acredito que isso não vai ser uma dificuldade, porque ele já participava das negociações. Na verdade, 4 pilares. O terceiro pilar é a negociação, que ele já fazia, né? Ele é muito bom em precificação, em participação de negociação de jogador. Agora ele vai fazer isso mais ativamente, mas é uma parada que ele já fazia, ele já estava perto do planejamento de 26. E além disso, cobrança. A pressão e a cobrança. Ele vai ter que botar a cara muitas vezes. A gente não sabe como é que vai ser ele dando entrevistas sobre pressão. Isso é uma questão. E pressão e cobrança sobre jogadores. O diretor de futebol, ele também tem esse papel de chegar e cobrar e estar mais perto do dia a dia. Então essa gestão com o jogador, essa pressão e essa cobrança com o jogador e com a imprensa, eu acho que é a única dúvida que vai ficar sobre o trabalho do Joaquim Pinto, se vai dar certo ou não, se vai ser bom ou não. Porque de resto, acho que sobre questão orçamentária, negociação, trato diretamente com pessoas do dia a dia dele, tanto
do departamento de futebol, quanto o treinador, eu acho que isso é garantido de coisa boa, tá? Então, basicamente, pra gente resumir isso e a gente terminar esse vídeo, e antes de a gente entrar no patrocinador, é o seguinte. O Joaquim Pinto, pô, o Cruzeiro acerta na promoção do Joaquim Pinto. Ele disputava com o Paulo Pelaipe, que optou por ir pro Grêmio, né? Esse cargo, ele disputou... Porque assim, gente, eu tenho que ser claro pra vocês entenderem. É isso mesmo. Joaquim Pinto, o Cruzeiro acerta na contratação e na promoção de Joaquim Pinto. É um cara que já estava no planejamento da temporada para 26, já participava de algumas contratações e estava ativamente nas negociações. Além disso, ele disputava essa promoção com o Paulo Pelaipe, que acabou indo para o Grêmio por questão de ficar mais perto da família e também por um alto salário. Então acabou e culminou da escolha do Joaquim Pinto ser mais fácil, até porque Leonardo Jardim, mais uma vez, indica Joaquim Pinto para esse cargo. Indicou para o cargo de scout, indicou agora para a direção de futebol, pelo trato que ele tem com as pessoas, com o Pedro Júnior, com o Pedro Lourenço, com o Leonardo Jardim. Tem ótimas escolhas, segundo eles, e tudo muito alinhado. Então, o dia a dia de trabalho é muito fácil, a comunicação é muito boa. Claramente, ele vai ganhar um aumento, né, de salário e uma ampliação do vínculo. O vínculo agora vai até final de 28 e ele também teve um aumento salarial. Até aí, tudo bem. Agora, quais são as dúvidas? As dúvidas, para mim, basicamente, são como vai ser quando o Cruzeiro estiver sob pressão, como vai ser o Joaquim Pinto dando entrevista e cobrando o jogador. Acho que cobrando o jogador, gerindo o jogador no dia a dia, a gente precisa saber como vai ser essa situação, se ele tem esse potencial ou não. Essa é a grande questão e a grande dúvida. Mas sobre scout, né, sobre contratação, precificação e negociação, acho que ele tá muito bem, e saber lidar com números, planilhas de orçamento, eu acho que ele também já estava envolvido, então faz total sentido o Cruzeiro apostar nessa promoção de Joaquim Pinto, que é um cara que já estava muito por dentro e mostrou ser muito capacitado até aqui. Já participou de algumas boas negociações, como a do Arroio, como a do Sinisterra, como a do Calma Moraes, como a do Nézder Vídeo-Real, participou ativamente delas, então é um cara que já está por dentro desse mercado de transferência do Cruzeiro. Agora resta saber como vai ser o futuro de Joaquim Pinto lidando com o jogador, lidando com pressão e com entrevista. Beleza? Mas dito isso, acho que foi acertada a contratação. Tem uma outra situação que a gente tem que falar rapidamente, que é o seguinte. O Cruzeiro, ele vai mudar de patrocinador. Mas como assim, Matheus? O Cruzeiro passará por uma mudança em seu patrocínio, Master, na próxima temporada. A Betfair será substituída pela Bet Nacional. Então vai trocar de aposta, de site de aposta. As negociações entre o clube e a nova patrocinadora estão em estágio avançado e próximo da conclusão. A troca é uma decisão estratégica do grupo Flutter, que administra ambas as casas de apostas e não deve gerar grandes impactos para o Cruzeiro. Ainda não está certo se o contrato vai mudar com a chegada da Bet Nacional. O acordo atual com a Betfair foi renovado no final do ano passado e vai até dezembro do ano que vem e rende 43 milhões de reais por temporada para o Cruzeiro. Talvez não mude muito, né? Só vai mudar a patrocinadora porque é do mesmo grupo, até uma questão estratégica e de posicionamento. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Comenta aqui o que vocês acharam da promoção de Joaquim Pinto. Tamo junto, é nóis.